Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria poder mais uma vez entrar na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica, um caminho de fé e vida. É sempre bom estar com você, com a sua família, para que juntos conheçamos um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. A cada mês propomos um tema e juntos percorremos uma jornada. Mas antes de fazermos a nossa jornada, de estudarmos mais um texto das Sagradas Escrituras, nós queremos rezar. Queremos pedir ao Senhor que ilumine os nossos corações, para que juntos conheçamos um pouco mais da palavra que somos chamados a anunciar. Por isso, juntos, rezemos. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecido, te ame e te faça amado, te sirva e te faça servido. Te louve e te faça louvado por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Como discípulos e missionários do Senhor, estamos com os nossos corações preparados para darmos início a mais uma jornada bíblica. E neste mês de agosto, a nossa jornada nos convida a visitar o livro que é a Carta de São Paulo aos Gálatas. Mas antes de conhecermos um pouco mais sobre esta carta, quero fazer um convite a você que sempre está ligado aqui ao nosso programa, a visitar a nossa página no YouTube, a página da TV Aparecida. E lá, através da hashtag Jornada Bíblica, você pode rever ou assistir um dos programas que realizamos aqui com todo carinho para você, para a sua comunidade, para juntos conhecermos um pouco mais da Palavra de Deus. Não deixe de assistir, não deixe também de convidar outros a fazerem o mesmo. A nossa jornada neste mês vai então percorrer as páginas da carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. E claro, teremos uma pessoa que irá nos ajudar a fazer esta jornada. Mas antes de convidá-lo, nós queremos então apresentar um VT que fizemos com carinho para você. Neste mês de agosto, adentramos um novo estudo em nossa jornada bíblica. Vamos iniciar nossos estudos sobre as cartas de São Paulo aos Gálatas. É dito que os Gálatas são descendentes de 3 tribos gaulesas que no século III a.C. se estabeleceram na Ásia Menor, entre a Capadócia e o Ponto. As igrejas gálatas eram formadas, sobretudo, de convertidos do paganismo. O que levou Paulo a escrever a carta foi uma crise local, provocada por judaizantes, que pregavam a necessidade da observância da lei mosaica e que dizia que, para ser cristão, o pagão convertido precisava primeiro fazer-se judeu. Como Paulo foi contra esse preceito desde o início, fica indignado ao ver os Gálatas cedendo a tal doutrina, já que isso diminuía o efeito da libertação obtida por Cristo e os encaminhava à escravidão. Paulo, em seu escrito aos Gálatas, explica como recebeu sua vocação do próprio Cristo ressuscitado e reforça que a salvação vem pela fé e não pelas obras da lei. Acompanhe conosco esse estudo durante todo o mês de agosto com o Padre Rodrigo Arnoso e com nosso convidado, João Cláudio Rufino, doutor em Teologia. Fizemos com todo carinho este VT, que já nos introduziu no livro que é a Carta de São Paulo Apóstolo aos Gálatas. Mas a nossa jornada ainda vai se ampliar, porque isto é apenas uma parte das muitas coisas que podemos conhecer deste livro. E quem vai nos ajudar a conhecer estas outras coisas é o professor, então, João Cláudio Rufino,
ele que é doutor em Teologia Bíblica, a quem damos mais uma vez as boas-vindas aqui no nosso programa. Seja bem-vindo entre nós, professor. Muito obrigado, querido Padre Rodrigo. É uma alegria poder retornar aqui à TV Aparecida, na Jornada Bíblica mais uma vez, para poder compartilhar da Palavra de Deus, que é algo que eu tanto amo e devoto a minha vida a isso. Então, muito obrigado pelo convite. E professor Rufino, gostaria já de aproveitar este momento que você é leigo, estudioso das Sagradas Escrituras, para convidar também outros leigos cristãos a fazerem o mesmo. Não é só padre, não é só as irmãs, as religiosas e religiosos que estudam as Sagradas Escrituras, mas nós temos aí vários leigos e leigas que se empenham neste serviço tão importante às nossas comunidades eclesiais. Para a gente começar o nosso bate-papo aqui no nosso programa Jornada Bíblica, professor Rufino, eu lanço uma primeira questão que é aquela para nos introduzir neste livro, Quem são os Gálatas, a quem Paulo escreve a sua carta? Ótimo, é uma pergunta muito interessante, porque geralmente nós temos a ideia de que Gálatas é quem mora numa determinada e específica única cidade. Mas os Gálatas, na realidade, trata-se de um grupo de diversas tribos que vieram dos celtas e que acabaram migrando para essa região central ali da Ásia Menor, onde é hoje a atual Turquia, isso no século III a.C. E ali 3 tribos se formaram, formando o todo dos Gálatas. E dentro do Novo Testamento, a Galácia pode se referir tanto a uma região étnica, ocupada, como eu disse aqui, pelos celtas, mas também a própria província romana, que incluía algumas partes da Frígia, da Licaônia, que são 2 regiões, por exemplo, que estão citadas entre os locais em que Paulo passou fazendo missões. Também a Isáuria, a Pisídia, a Panfilha, essas 2 últimas também Paulo passou por ali. E Paulo vai escrever essa carta a esses cristãos que moram nessa região. E é muito bonito percebermos, portanto, que se trata de uma região grande onde diversas comunidades haviam sido locais por onde Paulo passou. Você nos contextualizou na geografia dessas comunidades, como que grupos foram se juntando e aí então deram origem a esta comunidade, a estas tribos. Agora, em que momento Paulo escreve esta carta para esta comunidade? O que os cristãos estão vivendo neste momento para receber esta carta, esta mensagem do apóstolo? É uma ótima pergunta, padre, porque assim, a data precisa de quando essa carta foi elaborada, ela é bastante debatida entre nós estudiosos. Por exemplo, alguns vão defender que ela é anterior ao chamado Concílio de Jerusalém, que é citado em Atos capítulo 15, e que teria ocorrido por volta do ano 48, do ano 49 depois de Cristo, enquanto outros estudiosos, por sua vez, vão sugerir uma data posterior para essa carta. Isso seria em torno aí de meados dos anos 50 depois de Cristo. Agora, se a carta foi escrita antes do Concílio de Jerusalém, Gálatas pode ter sido a epístola mais antiga do apóstolo Paulo, o que é pouco provável. A maior parte de nós, na área bíblica, acredita que a primeira carta aos Tessalonicenses, que foi efetivamente o primeiro escrito do apóstolo Paulo. A carta foi escrita, e esse é um porquê, eu acho que é importante também já dizer isso aqui de cara, para dar resposta a uma notícia que Paulo recebeu de que alguns missionários, os chamados judaizantes, que a gente pode comentar um pouco mais depois, estavam ensinando nessas comunidades da Galácia a respeito da observância da lei de Moisés, incluindo a questão da circuncisão, que a gente também pode comentar mais depois,
dizendo que ela, por exemplo, era necessária para o processo de salvação. Paulo, então, vai contrariar esse tipo de pregação e vai, portanto, escrever, não é, essa carta nesse período histórico. Professor, toda carta tem um conteúdo. O senhor já começou a falar um pouco do conteúdo. Poderia nos falar um pouco mais, né, deste conteúdo que o apóstolo coloca nesta carta? Muito bom. É importante também a gente fazer esse sobrevoo, né? Todas as vezes que vamos mergulhar em algum livro da Escritura. Então, a carta, basicamente, claro que isso vai depender de autor para autor, né? Pesquisador para pesquisador, mas geralmente ela pode ser dividida em 3 blocos principais. Num primeiro momento, ali do capítulo 1 até o capítulo 2, por volta do versículo 21, Paulo está fazendo uma defesa do apostolado dele. Por quê? Alguns estavam questionando-o. E neste momento, então, ele vai dizer, olha, o meu apostolado é de origem divina. Foi o próprio Deus que me chamou. E aí, também dentro desse bloco, ele narra a respeito da sua conversão, ele fala dos primeiros anos do seu ministério, ele vai destacar a sua independência, de certa maneira, em relação aos apóstolos de Jerusalém. Essa é a primeira parte da carta. A segunda parte começa no capítulo 3, ali a partir do versículo 1, e vai terminar no capítulo 5, por volta do versículo 12. Novamente, Paulo faz uma defesa, só que agora a defesa dele em relação ao conteúdo que ele prega, ao evangelho que ele prega. E neste caso, ele vai argumentar em relação da justificação que se dá pela fé, não pelas obras da lei. Ele vai se posicionar dessa forma, e nesse momento, para isso, ele vai construir toda uma argumentação, dando exemplos da própria lei, por exemplo, com a figura de Abraão, falando sobre a função temporária da lei, não é, para demonstrar que a promessa de Deus vai ser recebida pela fé e, portanto, toda a humanidade, não apenas judeus, terão acesso ao Pai na graça de Cristo. E, por fim, vem uma aplicação prática do capítulo 5, dos versículos 13 até lá o capítulo 6, do versículo 18, já finalizando a carta, Paulo vai trazer uma exortação. E ele vai dizer que os gálatas deveriam viver pelo Espírito. E isso significava que eles não podiam satisfazer os desejos da carne. Também é um tema interessante dentro da carta. E nesse momento, finalizando, ele vai destacar a importância do amor, da liberdade cristã, da comunidade, do cuidado mútuo que deveria se ter na comunidade. Então, basicamente, esse é o sobrevoo que a gente pode fazer aí de conteúdo do que essa carta aos Gálatas traz. Professor, a nossa conversa está muito boa e o tempo passou rapidinho, mas o senhor vai estar aqui conosco durante todo o mês de agosto e nós vamos poder desdobrar todo este conteúdo nos nossos próximos encontros. É sempre uma alegria tê-lo aqui entre nós. Alegria toda minha. Muito obrigado, padre.